é de vocês, né? A minha está assim. Então a gente vê aqui que Jesus, ele estava, né, no sábado, né, ensinando em uma das sinagogas. Sinagogas, né, nós sabemos que era uma casa, ou vamos colocar um templo dos judeus, uma escola também durante a semana, e no final de semana os anciões, os sacerdotes ali, né, da religião judaica, eles liam a Torá ali, que é o livro deles. E nesse momento a palavra fala que Jesus ensinava lá, né? Ele estava no sábado na sinagoga. E a palavra continua dizendo aqui no texto que a gente leu que havia uma mulher ali com um espírito de enfermidade já há 18 anos, né? Que ela estava aprisionada por aquele espírito, ou seja, Satanás estava fazendo com que aquela mulher fosse cativa dele, presa por ele. Ela andava encurvada. A palavra fala que ela nem olhava para cima, porque quando o Senhor Jesus, né, chamou ela e pôs a mão nela e ela se endireitou, aí que ela olhou para cima. Ela ficou ereta, ela era encurvada. Não sei quem assistiu aquele filme, um filme ruim, eu não gostei muito, o Corcunda de Notre Dame. Eu achava que ia ser interessante, mas eu perdi meu tempo, foi ruim, né? E ele era totalmente corcunda, né? Então, quando eu li essa passagem na época, eu lembrei desse filme que eu vi. Então, irmãos, a gente vê aqui que o mais interessante não foi nada planejado. No começo aqui o irmão começou a falar sobre estar na casa do Senhor, estar na casa de Deus, estar na igreja. Nós sabemos que a palavra de Deus fala em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, que é para a gente não deixar de congregar, como é costume de muitos. Então, quando a gente deixa de congregar, a gente está pecando. Porque a palavra de Deus manda a gente, mandamento de Deus para a gente estar congregando. Se você não congrega, você está pecando. Então, essa mulher aqui, ela estava no lugar certo, na hora certa. Tenta imaginar, irmãos, 18 anos. Hoje o tempo está passando muito rápido, né? Mas naquela época lá, eu acredito que demorava mais um pouquinho, né? Então, 18 anos, uma vida. Aquela mulher, ela não perdeu a esperança e nem perdeu a fé, pois talvez ela estava ali todos os cultos, ali ela se encontrava, porque ela sabia que num dado momento algo poderoso ia acontecer com ela, porque eu acredito que dentro da mente, do coração dela, ela esperava sim um milagre, porque ela não tinha perdido a esperança. Quando eu gosto de falar de mim, porque sou eu, e quando eu tive no ministério da igreja, hoje já não é mais, o Ministério Casa Lar, a gente saiu do bairro luxuoso, né, de classe média alta, lá de Três Corações, Chácara das Rosas, que uma irmã abençoada lá levantou a construção, mas o orçamento, ela não olhou direito o orçamento, não deu para concluir a obra, né, e ela teve que mudar para o Rio Grande do Sul, que o marido dela formou capitão e teve que ir para lá ficar uns tempos. E como ela era crente, mulher de Deus, era da nossa igreja, ela permitiu que nós ficássemos ali. 6 obreiros e 22 crianças. Era um ministério, uma casa grande, rebocada só por dentro, alguns quartos, mas cabia, nós vivíamos felizes ali, porque nós sabíamos que o Senhor era com a gente ali. E então, quando ela voltou, ela pediu a casa para acabar de concluir, e o pastor Bono tirou a gente rapidão e falou: vamos lá para o centro. E a gente foi morar na Salomão Abac, onde
E eram 5 quartos lá em cima, a gente subia, o templo era embaixo e em cima nos quartos. Então a gente dividiu lá e coube todo mundo. Eu me lembro que eu sentava às tardezinhas nas escadas da igreja, eu tinha um toca-fita na época, em 2002, e ali eu ficava ouvindo aquele louvor do Ministério Intimidade, não sei se alguém conhece aqui, do Diante do Trono. Era um louvor que dizia assim: eu poderia estar agora em qualquer lugar que eu quisesse, satisfazer meus desejos e vontades, mas eu fiz uma escolha, eu escolhi a ti. Então eu terminava e voltava de novo, né? Até eu decorar ele todinho. Então eu estava no lugar certo. Essa mulher aqui, ela estava no lugar certo. Porque da mesma forma que Deus derramou a graça dele e achou graça em seus olhos na minha vida, assim a gente vê que Jesus agraciou aquela mulher, porque ali ela estava. Irmãos, a gente nunca deve deixar de congregar. Independentemente, eu aprendi nessa vida de cristão, do cristianismo, na minha vida de missões, que o sujeito mais difícil que tem de evangelizar, né, é o eidético, porque ele simplesmente perdeu a esperança. Ele, naqueles coquetéis que ele toma ali para prolongar um pouco a vida dele, ele sabe que ele vai morrer no momento, quando surgiu a AIDS, né? Ele sabia, então, ele simplesmente sem esperança. Então, para você falar de Jesus, que é a vida, pode dar vida, fazer um milagre na vida dele, está difícil ele acreditar. Então, essa mulher aqui, mesmo daquele jeito, encurvada, só olhando para baixo, ela simplesmente não deixava de congregar. Ela estava sempre ali. Ela estava ali ouvindo a palavra de Deus, mesmo sabendo que para os judeus a mulher era tirada da sociedade. E ela estava ali, principalmente com a enfermidade que ela tinha, que muitos olhavam nela e diziam: é por causa de pecados que ela está assim. Talvez ela escutava tantas coisas que poderia desanimar ela, fazer com que ela perdesse a esperança e a fé, mas ela estava ali. Talvez tenha tantas picuinhas, raposinhas, como Salomão escreve no Cântico dos Cânticos, né, que impede a gente, talvez, de congregar, de ir à igreja, de estar na igreja. Mas, irmãos, nessa noite eu quero dizer algo para você. Repreenda isso e anime. Faça como os judeus, os hebreus, na época de Davi, no Salmo 122, alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Nós devemos estar na igreja. O pastor Jeremias, da 8ª Igreja Presbiteriana lá de Belo Horizonte, um dia numa conferência lá na nossa, ele disse algo que me marcou. Ele falou: dentro da igreja, se tem um lugar onde o Espírito Santo vai fazer a obra da tua vida em primazia, é na igreja. E quando ele disse aquilo, eu guardei no meu coração e falei: eu vou viver isso. Eu comecei a ir mais, frequentar mais a igreja. Outra coisa aqui, irmãos, que a gente vê, né, que Lucas escreve aqui, como médico, um homem que entendia de doenças. Aqui a gente vê que ele está dizendo, né, a palavra está dizendo aqui que ela era possessa de um espírito de enfermidade. Ela há 18 anos, ela era escrava de Satanás, daquele espírito de enfermidade. Às vezes a gente fala aí, tem o hábito de falar, né, a minha mãe, já ouvi dizer, ela dizendo várias vezes, fulano foi desenganado pelo médico. Em Mateus, no capítulo 17, quando Jesus
acontece a transfiguração, né, para mostrar como quando lá em Êxodo, né, é Moisés que desce e fica 40 dias lá em cima do Monte Sinai, né, recebendo os mandamentos de Deus. E desce, chega lá embaixo, a incredulidade do povo, onde o próprio Deus fala: desce, Moisés, o povo já virou as costas para mim. E em Mateus 17 tem uma semelhança aqui, que Jesus estava lá no monte, né, junto com os três, Tiago, João, né, e Pedro, e de repente eles estavam ali conversando com Moisés, né, representando as leis, e Elias representando os profetas, e de repente quando eles descem, uma incredulidade lá embaixo, os discípulos não estavam conseguindo repreender e expulsar o demônio que estava naquele menino epilético. Então eu vejo aqui que simplesmente essa mulher, ela estava, né, possessa desse espírito, mas isso não fazia com que ela desanimasse da igreja. E o interessante, irmãos, que já fazia 18 anos, né? A gente tem que entender algo muito lindo que eu vejo nesse texto, é que tudo acontece no tempo de Deus. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 5, né, há algo ali também interessante, sobre a cura daquele enfermo que estava, aquele paralítico lá no tanque de Betesda, né? Jesus ele foi até lá unicamente, exclusivamente por causa daquele homem que estava ali há 38 anos. Eu posso imaginar a cena, talvez nunca passou pela mente de vocês, um lugar talvez que cheirava ruim, né? Devido a tantos enfermos com lepra, leprosos, com chagas ali, sem tomar banho, né? E eles ali se encontravam, e Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, então ele chega ali exclusivamente para curar aquele homem, né? Então, essa mulher fazia 18 anos. Ao longo desse tempo, talvez ela queria sim ser curada, mas a gente tem que entender que as coisas acontecem no tempo de Deus. Eu, com 13 anos de idade, eu entrei no mundo das drogas. Aí passou 14, 15, 16, 17, 18, eu fui só aprofundando. Com 33 anos que eu fui para o Projeto Vida, para o Centro de Recuperação. E lá aconteceu comigo o que o salmista Davi diz no Salmo 40, que eu amo, que diz que ele me tirou do lamaçal dos pecados e colocou em meus lábios um cântico novo. Ali Deus mudou a minha vida, transformou a minha vida. Ele me deu vida novamente. E eu não estava corcundo não, mas não sei se vocês já repararam por aí, né, esses, digamos assim, esses enfermos que estão aí fora aí, quando está muito relacionado, envolvido no mundo das drogas, eles andam um pouco encurvados, sim. Vocês já perceberam isso? Parece que a droga está deformando eles, sim. E então, essa mulher, o que acontece aqui? Enquanto Jesus está ali pregando, ele simplesmente vê essa mulher, porque essa mulher talvez estava só ouvindo ele. Talvez para enxergar ele, ela tinha que fazer assim. E simplesmente a palavra de Deus fala aqui que Jesus vendo-a. Irmãos, Jesus está vendo você agora. Jesus está vendo você todos os dias. Porque lá em Provérbios, no capítulo 15, no versículo 3, a palavra de Deus fala que Deus ele está em seu trono contemplando os bons e os maus em todo tempo. Deus está vendo a gente aqui agora.
Deus está vendo as nossas lutas, as nossas tribulações. Deus está vendo o que está acontecendo dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho. Ele sabe de tudo, pois Ele é onisciente, onipresente. E aqui Ele usa de poder, né, com essa mulher, porque a palavra de Deus fala que, vendo a Jesus, né, Ele impõe as mãos nela, Ele coloca as mãos nela e expulsa aquele demônio. É como se Ele dissesse, eu posso até imaginar e ver a cena, Ele chegar naquela mulher e falar para ela assim, vem aqui. Ela sai do lugar dela, vai até Ele, e Ele coloca a mão nela e ela se endireita. Talvez você não tenha sentido o toque de Deus na sua vida, minhas irmãs e irmãos. Mas saiba que Deus, essa noite, se você permitir, Ele vai tocar em você, assim como tocou naquela mulher. Talvez o seu problema, né, óbvio, né, é nítido aqui, que não tem ninguém corcunda aqui. Mas essa enfermidade talvez seja um pecado guardado no seu coração que está fazendo com que você ande encurvado. Talvez está fazendo com que você não consiga endireitar e olhar para cima, olhar para os céus e pedir a misericórdia de Deus. Essa noite, Deus quer tocar em você. Deus quer tocar em você. Volto a dizer, eu demorei para sentir o toque, o poderoso toque do Todo-Poderoso na minha vida. Mas quando Ele tocou em mim, Ele me endireitou. Ele simplesmente repreendeu os demônios, aquela enfermidade que havia em mim, e fez com que eu me endireitasse e olhasse para o céu e fizesse como essa mulher fez a partir do momento que Deus a endireitou. Ela simplesmente, a palavra disse que ela dava glória a Deus. No discipulado, nas quintas-feiras, lá na nossa igreja, né, agora a gente está no livro de Apocalipse. Começamos o livro de Apocalipse no capítulo 1, né, Michele? É uma bênção. Né, versículo por versículo, né, até os 22 capítulos. A gente vai terminar só no ano que vem. Né? Mas lá eu sempre digo para os irmãos, a gente tem o nosso grupo no WhatsApp, eu sempre falo, irmãos, a gente deve dar glória a Deus o tempo todo. Pois a palavra de Deus nos fala em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus fala, né, que a gente tem que dar graças o tempo todo, render graças ao Senhor nosso Deus. Nós devemos ter um coração grato. Eu tenho, irmãos, eu tenho. Eu estou falando isso no Espírito. Eu tenho um coração grato. Porque eu era o cara do time da latinha, uma hora dessa eu estava lá na latinha, eu já disse aqui, volto a dizer, eu precisava usar maconha para mim comer, eu precisava beber cachaça para mim dormir. Eu era um dependente, eu sou um dependente químico em fase de recuperação, mas eu senti o poderoso toque do Todo-Poderoso, que Ele me endireitou, repreendeu os demônios que haviam em mim e colocou nos meus lábios um cântico novo. Então, hoje eu sou totalmente grato ao Senhor. Assim como a gente vê aqui em Lucas, 4 capítulos na frente, no capítulo 17, sobre os 10 leprosos, um voltou para dar glória a Deus. E eu dou glória a Deus o tempo todo. Eu acordo 5h30 da manhã para mim fazer café, eu e a Michele vai para o trabalho dela, eu vou para o meu, e lá na cozinha, às vezes eu estou coando café lá, 5h30 da manhã, eu estou, glória a Deus, louvado é teu nome, Jesus.
Amém. Porque eu tenho meu coração grato. Porque eu sei que somente Ele, como foi cantado aqui, como foi falado, Ele é o único. Ele é o único, não há outro. Na pracinha da ESA, né, tem as orações lá, né, tá a Bíblia lá aberta lá, né, com a escultura de gesso, e está aberta lá em Atos, capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em outro nenhum, somente no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que aquela Bíblia aberta lá, né, amarelada pelo tempo, aquele gesso, muitas pessoas que sentaram esperando o ônibus ali, viu, e eu acredito que o Espírito Santo mudou a vida de muitos através daquele verso. Assim como Jesus, ele impôs a mão naquela mulher, endireitou ela e ela deu glória a Deus. Nós devemos estar dando glórias a Deus, irmãos, pelo arroz com feijão na nossa casa. Nós devemos dar glória a Deus, né, pelo copo de água que nós bebemos, porque nós sabemos que há muitos por aí que não têm esse privilégio igual nós temos. Somos pobres, sim, mas simplesmente somos ricos em Jesus. Porque nós sabemos, assim como a nossa irmã que congregava com a gente aqui, a irmã dos nossos dois irmãos aí, eu sei e eu creio que ela está felicíssima com Jesus lá agora. Ela está andando com o pai Abraão lá no céu. Eu sei, eu creio nisso, porque ela é uma mulher de Deus, sem sombra de dúvida. Mas, meus queridos, né, sobre gratidão, né, mais um verso, né, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, a palavra de Deus fala que a gente precisa agradar a Deus o tempo todo. Não agradar a Deus pelo simples fato de eu posso deixar bem claro que entre o céu e o inferno, que a gente tem que se aproximar de Jesus, buscar a santificação, deixar Ele tocar a gente, como essa mulher enferma foi tocada por Ele, né? A gente precisa, sim, aproximar de Jesus para receber mais luz, não pelo fato, meu Senhor, tem que andar com Jesus, porque eu não quero ir para o inferno, não, irmãos. A gente tem que se aproximar de Jesus por amor, sabendo que Ele nos amou primeiro, sabendo que Ele fez o sacrifício perfeito por nós. Então nós temos que ter um coração grato. O nosso coração tem que estar derramado diante do Senhor todos os dias, em todos os momentos. Porque nós sabemos que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei. E assim eu encerro dizendo a vocês que nessa noite Deus, Ele vai fazer algo maravilhoso aqui em Campanha. Ele vai derramar o Espírito dele aqui. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio porque para Deus nada é impossível. Nós nunca devemos fazer como Sara, rico. Nós devemos crer, nunca duvidar. Se a gente crer e continuar orando, coisas vão acontecer sim. Talvez você, né, eu gostaria de ver sim todas essas cadeiras aí, né, com pessoas, ou até muitos em pés aqui, mas é tudo no tempo determinado por Deus. Deus quer um coração grato. Deus quer que a gente o adore em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Amém. Vamos colocar de pé para a gente orar. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, bendizemos, glorificamos o teu santo nome, porque tu és santo. E a tua santidade, Deus, vai além da nossa imaginação.
Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Obrigado, Senhor. Sabemos que o Senhor tem um propósito nessa igreja aqui, na vida dos, ó Deus amado, dos membros dessa igreja. Sabemos, ó Deus, que o Senhor ainda vai fazer coisas maravilhosas dentro dessa congregação. Nós te louvamos, ó Deus. Nós te glorificamos. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que enche o coração dos meus irmãos aqui de fé, assim como o Senhor tem colocado no meu. Hoje eu tenho tanta fé que o Senhor me deu, Deus, que às vezes eu ando pelas ruas até rindo de tanta fé, sabendo que o Senhor está do meu lado, caminhando comigo. E sei, Deus, que o Senhor está o tempo todo no meu coração, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Dê um coração para nós, um coração igual ao teu. Dê a nós, como Davi pediu, um espírito reto, um coração quebrantado, onde nós pecamos sim, mas nos arrependemos e fugimos das transgressões, onde desagrada o teu coração. Por favor, Deus, faça com que nós venhamos a cada dia mais e mais olhar para o Senhor, assim como essa mulher, depois que o Senhor a endireitou. Deus, o Senhor endireitou todos nós que nos encontramos aqui essa noite. E assim como o Senhor nos endireitou, hoje nós sabemos e temos a convicção e a certeza da salvação, temos a marca da promessa em nós. Ó Deus, o Senhor faz com que nós sejamos mais gratos a Ti, que nós possamos dar glória a Deus o tempo todo, que nós possamos, ó Deus, estar dando graças. Por favor, Deus, porque muitas das vezes nós somos tão omissos a esse respeito. Muitas das vezes, ó Deus, nós saímos de casa, talvez nós chegamos na nossa casa, colocamos a nossa Bíblia ali e vamos pegar só no domingo novamente, mas que isso venha mudar, Deus. Muitas das vezes, ó Deus, nós chegamos na igreja e após o culto terminar, ó Deus amado, nada mudou, mas que nessa noite nós possamos sentir o poderoso toque do Senhor em nossas vidas. E ao sair dessa igreja, coisas venham a acontecer. Por favor, Deus. Assim como o Senhor, ó Deus amado, endireitou aquela mulher, o Senhor possa endireitar a gente também nesse sentido, de ler a palavra do Senhor, de ter prazer de estar na congregação. Por favor, Senhor, toque o coração daqueles que congregavam aqui antes para que possam voltar para Ti. Congregar, Senhor, Te louvar, Te adorar. Amém. Porque esse é o fim de todo homem. Amém. Adorar o Senhor e exaltar o Senhor. Porque, meu Deus amado, nós sabemos que quando o Senhor voltar na segunda vinda, quando todos os olhos vai ver o Senhor como o Senhor é, nós sabemos que haverá muita lamentação, como diz a sua palavra, mas a alegria da salvação que está em nosso coração, ó Deus amado, nos dá a certeza que nós seremos arrebatados e levados aos céus para morarmos eternamente com o Senhor. Obrigado, Deus, por essa igreja, por cada vida aqui presente, por cada família aqui representada. Eu te louvo, te agradeço, te glorifico por cada vida aqui, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.